Pensa naquela sensação que infelizmente se tornou super comum hoje em dia, sabe? De acordar, pegar o celular ali na mesa de cabeceira e, em questão de 30 segundos, ser completamente atropelado por uma avalanche de informações terríveis. Nossa, sim. É a primeira coisa que a gente faz, né? Exatamente. É uma rolagem rápida ali na tela e pronto. Já surgem manchetes sobre crises econômicas globais, desastres climáticos, conflitos intermináveis. Problemas que, sinceramente, parecem grandes demais para qualquer indivíduo resolver. É um peso absurdo. É aquele peso imediato no estômago antes mesmo de o dia começar de fato. A gente vive numa era onde a informação cruza o planeta na velocidade da luz. Mas olha, o preço dessa hiperconexão é que a carga que chega até as nossas mãos é quase sempre esmagadora. E a reação instintiva diante desse volume de caos costuma ser, uma só: a paralisia. Dá vontade de largar o aparelho, puxar as cobertas e simplesmente fingir que o mundo lá fora não existe. Pois é, e essa paralisia tem até nome hoje em dia, o famoso doom scrolling. Ah, o doom scrolling. Isso, que é aquela compulsão, por consumir notícias negativas num ciclo que não tem fim. O grande paradoxo dessa nossa era da informação é que ter acesso instantâneo às dores do mundo não nos torna, automaticamente mais equipados para lidar com elas. Muito pelo contrário, né? Com certeza. Na verdade, do ponto de vista neurológico, essa enxurrada de negatividade coloca o cérebro humano num estado de alerta constante. É um choque contínuo que sobrecarrega totalmente a nossa capacidade de processamento. Caramba! O excesso de estímulos ruins literalmente congela a função executiva da pessoa. O indivíduo sente a dor ali na tela, mas a magnitude do problema impede ele de formular qualquer plano de ação prático, sabe? Entendi. E é exatamente por causa dessa paralisia moderna que a nossa exploração de hoje carrega um valor prático, absurdo. Curiosamente, para entender como quebrar esse ciclo de congelamento diante de más notícias, a gente vai mergulhar num texto escrito há milhares de anos. Essa é a melhor parte. É incrível. A nossa fonte de hoje é um material de estudo bem específico. É a lição 1 de uma publicação voltada para professores de escola dominical, a revista Betel Dominical. Um material super rico. Sim, e o título do material é O Chamado que Transforma a Dor em Propósito. O foco central é dissecar o primeiro capítulo de um documento histórico e bíblico fascinante, que é o livro de Neemias. Nossa missão com esta análise aprofundada hoje é literalmente extrair a engenharia por trás da resiliência. Exato. A gente quer entender os princípios de liderança e de inteligência emocional que estão contidos nesse relato antigo. Mapear como um homem recebeu uma notícia de destruição total e, em vez de se afundar na paralisia como a gente faz hoje com o celular, ele orquestrou uma das campanhas de reconstrução mais impressionantes da antiguidade. E, para quem nos ouve, é vital compreender que não estamos olhando para essa fonte apenas como um tratado teológico, sabe? Sim, de jeito nenhum. E a narrativa já constrói essa lição estabelecendo logo de cara um contraste brutal de cenários. Um abismo, né? Um abismo, porque de um lado da balança a gente tem o ápice da segurança e do luxo, do outro o fundo do poço da miséria civilizatória. O relato leva a gente para a fortaleza de Suzã, que era o centro do poder do Império Persa. E lá, o protagonista, o Neemias, ocupa um cargo de altíssimo escalão. Ele é o copeiro do rei. E olha, vale muito a pena detalhar o que isso significa na prática. Porque a palavra copeiro, no nosso uso moderno, pode soar como alguém que simplesmente serve bebidas ali numa bandeja. Sim, parece algo simples, mas não era. Longe disso. Naquela estrutura de poder, o copeiro do rei era, na prática, o chefe de segurança pessoal e o confidente mais próximo do monarca. Numa época onde envenenamento era a forma mais comum de assassinar líderes políticos, ser a pessoa que provava a bebida do rei exigia uma confiança inabalável. Uma responsabilidade de vida à morte. Total. Ele tinha acesso direto aos ouvidos do governante mais poderoso da época. E isso se traduz num nível de prestígio, de estabilidade financeira e conforto físico que pouquíssimas pessoas no mundo antigo sequer chegavam perto de experimentar. Ele estava literalmente no topo do mundo, totalmente blindado contra as intempéries lá fora.
Mas essa bolha de conforto é perfurada de um jeito drástico quando a fonte introduz um segundo personagem, que é o Hanani. O portador das notícias, né? Isso, o documento sugere que o Hanani poderia ser tipo um irmão de sangue de Neemias, ou, no mínimo, um compatriota com laços muito estreitos. E o Hanani acaba de chegar de uma longa viagem lá de Jerusalém, trazendo um relatório de inteligência bem sombrio. Bem pesado. Muito. As palavras exatas que o texto destaca são, abre aspas, os restantes que ficaram do cativeiro estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Fecha aspas. Certo, vamos desempacotar isso. Porque para absorver a gravidade dessa informação que o Hanani trouxe, a gente precisa dimensionar o tempo e o peso simbólico dessa destruição toda. Fundamental. Não foi um terremoto que aconteceu na semana anterior, sabe? O comentário histórico-cultural que o material de estudo cita faz uma contextualização crucial. Jerusalém foi devastada pelo Império Babilônico lá sob o comando de Nabucodonosor no ano de 586 a.C. E isso significa que no exato momento em que o Neemias ouve o relato, aqueles muros estão no chão há assustadores 140 anos. 140 anos, é muito tempo. É surreal. Imagine a analogia de uma pessoa que está vivendo no exterior, no auge da sua carreira, com todo o luxo possível. De repente ela descobre que a casa da infância dela, o terreno que representa a identidade, a fé, todo o legado da linhagem dela, é tipo um lixão a céu aberto há mais de um século. Nossa, é devastador. E para adicionar ainda mais dor a essa ferida, o texto menciona um livro de Esdras que relata uma tentativa anterior de reconstruir esses muros, muitas décadas antes, e que culminou num fracasso humilhante, ou seja, a herança está morta. E esse peso gigantesco cai no colo de alguém que fisicamente está a quilômetros de distância de qualquer perigo real. E o que é fascinante aqui é a mecânica da reação humana diante de um trauma coletivo tão prolongado, sabe? O material da revista lança uma tese muito poderosa ao afirmar que momentos difíceis unem propósitos. Unem propósitos. Exato. Se a gente analisar o comportamento do Hanani, ele estava lá, caminhando por ruínas que já tinham se tornado a paisagem normal para várias gerações. A reação mais instintiva que a gente tem diante de uma vergonha duradoura assim é o isolamento, né? É se esconder, fingir que não está acontecendo. Mas a fonte usa o texto de Provérbios, lá no capítulo 18, para alertar que quem se isola busca seus próprios interesses e se rebela contra a verdadeira sabedoria. Então o Hanani subverte esse instinto de se esconder. Ele faz o oposto? Ele faz o oposto. Ele empreende uma jornada exaustiva até Suzã, não apenas para desabafar as mágoas, mas para conectar a dor de quem vive no caos lá nas ruínas com o poder de influência de quem vive no palácio. Ele forma ali uma aliança estratégica que é toda baseada na vulnerabilidade. Isso é incrível. É a formação de uma rede de apoio na sua forma mais crua e real. Porque o Hanani não tinha os recursos para levantar as pedras lá em Jerusalém, e o Neemias, imerso em banquetes reais, jamais saberia que as pedras precisavam ser levantadas se não houvesse um mensageiro disposto a carregar a má notícia, né? Exatamente. A mensagem precisava chegar. Isso leva a gente para a resposta do Neemias, que é o grande núcleo desse estudo de comportamento de hoje. Ao receber esse diagnóstico catastrófico, ele tinha a opção perfeitamente racional de expressar uma simpatia ali, meio superficial, talvez enviar uma doação em moedas de prata com a próxima caravana. Fazer um pix da época, né? Isso. Fazer um pix de solidariedade e simplesmente voltar para a segurança do cargo dele. É, porque manter-se na zona de conforto seria um movimento lógico de autopreservação, convenhamos. No entanto, o material de estudo introduz o conceito de uma empatia que exige envolvimento total. Tá. A fonte relata que, ao escutar aquele cenário de miséria, o Neemias simplesmente senta e chora. E a autora da lição faz uma conexão muito interessante aqui. Qual conexão? Ela compara o nível de identificação do Neemias com a dor de Jerusalém ao amor que, dentro da doutrina cristã, levou Jesus a se sacrificar na cruz. Uau! Um paralelo forte. Muito forte. Olhando para isso de uma perspectiva analítica, o material está usando o símbolo mais absoluto da própria teologia deles, para estabelecer a linha de base do que significa se importar com alguém de verdade. O texto ensina para sua audiência que a verdadeira liderança requer um nível quase sacrificial de identificação com o sofrimento alheio.
A dor do outro precisa se tornar uma dor pessoal antes que qualquer obra comece. E olha, a fonte traz uma reflexão poética sobre esse momento de luto, que francamente muda a nossa perspectiva sobre o sofrimento. O texto diz o seguinte, abre aspas, no caminho da fé, a tristeza não é interditada. Ela visita, ensina e passa. O que não pode é tornar-se moradia. Fecha aspas. Nossa, isso é muito profundo. Demais. Há um reconhecimento ali de que a dor tem um papel pedagógico, sabe? Sentar e chorar diante de um cenário devastador não é fraqueza de forma alguma. É o processamento necessário para entender a gravidade do buraco em que as coisas estão. Com certeza. Mas a chave de ouro dessa frase é justamente a fronteira entre receber a visita da tristeza e, entregar as chaves da casa para ela. É o equilíbrio perfeito da inteligência emocional. A tristeza precisa ensinar a lição, mas a permanência constante nela gera estagnação, gera paralisia de novo. Exato. E é nesse ponto que o documento faz a transição do luto para o que ele chama de não conformismo. A lição define o conformismo como um veneno que mata sonhos e promessas. Veneno, adorei a palavra. É muito preciso. E para ilustrar isso, a fonte utiliza aquele famoso embate entre Davi e o gigante Golias. Porque ali havia um exército inteiro que já tinha normalizado a humilhação diária, sabe? Eles já tinham aceitado. Sim, aceitaram a derrota como uma condição imutável. O inconformismo é justamente esse motor interno que faz alguém olhar para um muro derrubado há 140 anos, uma paisagem que todo mundo já aceitou como definitiva, e declarar que aquela realidade precisa ser alterada. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque se a gente pegar esse conceito e aplicar à mentalidade contemporânea, especialmente no universo corporativo ou na gestão ágil de crises, a regra de ouro hoje é a urgência, né? Totalmente, tem que ser para ontem. O mantra é sempre haja rápido, erre rápido, conserte rápido. Quando uma crise estoura, a expectativa é que o líder pule da cadeira, comece a disparar dezenas de e-mails, convoque um comitê de emergência na hora e comece a distribuir ordens. Porém, o mapa de ação do Neemias relata que, após receber a notícia, ele senta, chora, jejua e ora por dias. Por dias. Por dias. Observando com as nossas lentes da produtividade moderna, isso soa muito como procrastinação. Num cenário onde a ação imediata é tão cobrada de todos nós, como que o texto defende que essa pausa prolongada, esse mergulho em disciplinas espirituais, não é uma negligência do dever, mas sim o primeiro passo prático de uma missão de sucesso. Se conectarmos isso ao panorama geral, veremos que o material oferece uma resposta muito cirúrgica sobre como o cérebro humano lida com opressão extrema. O documento cita uma sabedoria que é baseada na paciência que persuade. Paciência que persuade, ok? Isso. E para embasar isso, a fonte traz uma declaração do bispo Abner Ferreira, que redefine o propósito da oração nesse contexto de crise. Ele argumenta que o ato de orar não é uma tentativa de torcer o braço de Deus ou convencê-lo de alguma coisa. Na verdade, a oração é uma ferramenta de alinhamento do querer humano. É um mecanismo pesadíssimo de autocontrole. Ou seja, a pausa não é ausência de ação de jeito nenhum. É a calibração das emoções para que a ação futura não seja destrutiva. Perfeito. O ponto é exatamente evitar o que a psicologia chama de sequestro da amígdala. Ah, sim. Imagina se o Neemias, dominado por aquele desespero, pela raiva e pelo choro inconsolável, corresse direto para a sala do trono e começasse a gritar sobre a injustiça contra o povo dele. Nossa, o resultado mais provável seria a execução dele ali na hora por perturbar o reino. Exatamente. O jejum e a oração prolongados atuam como um treinamento dessa função executiva que a gente falou no começo. O luto inicial ativou a empatia, o inconformismo forneceu aquele combustível bruto e a pausa de dia serviu como o refino estratégico. Foi o período necessário para drenar a impulsividade, organizar as ideias e discernir com lucidez fria qual deveria ser o plano de abordagem. Essa análise desmistifica totalmente aquela ideia ultrapassada de que o líder forte não sente nada. Totalmente. Pelo contrário, né? O líder forte sente e sente profundamente. Mas ele constrói uma espécie de represa para transformar essa inundação emocional em energia hidrelétrica.
E é a partir dessa energia estruturada que a nossa fonte de hoje eleva a reconstrução dos muros para um patamar completamente diferente. E como eleva? Porque o texto deixa muito claro que a gente não está falando apenas de engenharia civil, de argamassa e tijolos ali. O material insere um conceito muito proeminente na tradição religiosa, que é a ideia de uma batalha invisível. Exato. Há todo um panorama profético que a lição traz à tona nesse momento. O cativeiro lá na Babilônia e a destruição da cidade não foram apenas acidentes históricos ou azar, mas eventos profetizados décadas antes por Jeremias como uma consequência do comportamento de uma nação inteira. Entendi. E sob essa ótica, a reconstrução física dos muros é, na verdade, o espelho material de uma restauração de ordem espiritual. É brilhante como essa abordagem afeta a motivação de quem está ouvindo. Muda o peso do trabalho. Muda tudo. Quando a fonte cita figuras como o profeta Daniel e a carta aos Efésios, no capítulo 6, que fala sobre vestir as armaduras de Deus, o texto está ensinando que os conflitos terrenos são ecos de um plano superior. O trabalhador que está lá colocando uma pedra sobre a outra não está apenas executando um trabalho braçal extenuante sobre o sol quente. Ele faz parte de algo maior. Isso. Ele é uma peça ativa na restauração de um projeto cósmico. E o material tem o cuidado de colocar umas barreiras de proteção bem importantes nessa visão, sabe? O autor alerta sua audiência contra os exageros da espiritualização, afirmando que é um erro atribuir toda e qualquer adversidade ou falha humana exclusivamente à ação de Satanás ou de forças invisíveis. Um ponto de equilíbrio necessário, né? Sim, super necessário. Mas, ao mesmo tempo, ele sustenta firmemente que ignorar essa dimensão espiritual é lutar a guerra pela metade. E é justamente por causa dessa alta voltagem do cenário, onde tudo tem um peso histórico e espiritual imenso, que o documento faz um aviso muito incisivo sobre a nossa linguagem verbal durante a crise. A forma como a gente fala. Exato. A lição dedica um espaço considerável para traçar a fronteira perigosa que divide o simples lamento da murmuração. E essa distinção linguística e comportamental, ela é sutil na teoria, mas ela é devastadora na prática. Como assim? Como a gente viu, a fonte valida o lamento. Chorar e dar voz à dor é algo fundamental, amparado até pelo livro de Eclesiastes, que garante que há um tempo para chorar. Não tem problema lamentar. Certo. No entanto, o material adverte que o lamento legítimo carrega um risco de cruzar uma linha invisível e descambar para a murmuração. E a murmuração é definida no texto de uma forma bem direta. É um comportamento que corrói a fé e paralisa a obediência. Então, o que tudo isso significa? Para tangibilizar essa diferença de um jeito prático, imagina a dinâmica numa sala de espera de um pronto-socorro. Boa analogia. Pensa assim, o lamento é o paciente que entra mancando, vai direto ao médico, aponta para a perna quebrada e diz: olha doutor, a dor é insuportável, não consigo dar um passo, a gente precisa resolver isso. Ele tem um diagnóstico claríssimo do problema e ele emite um clamor legítimo por ajuda, mas que é focado na cura. Ele quer resolver. E quer resolver? Por outro lado, a murmuração é esse mesmo paciente com a mesma dor que é super real, mas que, em vez de buscar o tratamento lá com o médico, ele senta no meio da recepção e começa a discursar para os outros doentes da sala. Nossa, sim. Aquele paciente que contamina a sala toda. Perfeito. Ele reclama repetidamente sobre a dor, diz que o hospital é péssimo, que nenhum tratamento ali vai funcionar e que todos estão condenados a piorar. Ou seja, o lamento foca no problema com o objetivo de superar o problema. A murmuração foca na reclamação como estilo de vida mesmo, sabe? E isso acaba paralisando a si mesmo e infectando todo o ambiente ao redor com pânico e desesperança. E isso levanta uma questão importante sobre a nossa realidade atual. Como a sociedade de hoje lida com essa epidemia de ansiedade e angústia? Pois é. Espera que você falou, roendo o clima e destruindo projetos antes mesmo que eles comecem a sair do papel. O tempo todo. E a resposta que o material de estudo oferece para isso é uma estratégia psicológica fascinante, embora, claro, esteja envelopada na linguagem confessional deles. O antídoto contra o veneno da murmuração é a conversão da energia. Converter a energia. Isso, não é a negação do problema, não é fingir que está tudo bem, mas é a transformação
da queixa. A instrução é converter a murmuração em súplica com gratidão, né? Referenciando aquele texto de Filipenses 4. Perfeito. O documento sugere que a maturidade não é atingida por quem simplesmente para de sentir ansiedade diante de notícias ruins. Lembra que Neemias chorou em muito? Sim, ele desabou. Exato. A maturidade é atingida pela capacidade de pegar essa força caótica e destrutiva da ansiedade e canalizar isso para um formato de pedido organizado. A oração funciona exatamente como esse funil. Interessante. Ao converter aquela angústia desesperada num diálogo estruturado, a mente se acalma o suficiente para, como o próprio texto diz, discernir passos práticos na direção da esperança. Sensacional. É o movimento de sair daquela sala de espera tóxica e entrar no consultório médico para agir. E a fonte ainda coroa toda essa estratégia com o provérbio que exorta a não se mostrar frouxo no dia da angústia. É um chamado muito contundente à resiliência e à firmeza moral bem no olho do furacão. E olha, eu fico impressionado com a densidade de conhecimento comportamental que dá para extrair da análise de um único capítulo histórico. Se a gente fosse sintetizar essa rota de escape da paralisia que a gente mapeou hoje, os pilares seriam bem definidos. Vamos lá. Primeiro de tudo, permitir que a empatia quebre a bolha, tipo não ignorar as ruínas só porque a gente está seguro e confortável dentro do nosso próprio palácio. Não fazer a egípcia. Exato. Segundo, rejeitar o veneno do conformismo, aceitar a visita da tristeza para entender a gravidade do cenário, mas, olha, fechar a porta antes que ela decida morar lá. Perfeito. E terceiro, utilizar a pausa estratégica, seja através do jejum, da oração ou de qualquer ferramenta de autodomínio que a pessoa tenha, para refinar o plano, garantindo que o lamento honesto jamais apodreça, virando aquela murmuração tóxica que destrói a ação. E diante de toda essa síntese incrível e de todo o peso que a liderança de Neemias carrega na reconstrução desses muros, há uma provocação final essencial para quem acompanha a nossa análise de hoje. Manda. Ao longo dos milênios, os holofotes, os estudos e os méritos sempre recaem sobre o homem que governou e reergueu a cidade, que é o Neemias. Mas observem a engenharia dos eventos. Nada dessa transformação épica teria saído do papel se alguém não tivesse decidido encarar a feiura da realidade e caminhar com ela. O Hanani? O Hanani. A história só tem um ponto de partida porque o Hanani, lá caminhando entre aqueles escombros de 140 anos, decidiu não se calar. Ele não se isolou e ele não murmurou. Ele agiu? Ele assumiu a difícil tarefa de cruzar um deserto inteiro para entregar uma verdade muito inconveniente bem na porta do palácio. A reflexão que fica para nossa audiência é esta: muitas vezes o peso da angústia moderna vem dessa pressão de achar que a gente precisa ser o grande arquiteto da salvação, sabe? O super-herói. Isso. O Neemias que vai reestruturar todos os muros rompidos ao nosso redor. Mas... e se a missão atual não exigir de você a coroa do reconstrutor? E se o papel fundamental agora for justamente o de Hanani? Alguém que tem a coragem e a integridade de carregar a verdade dura e entregá-la à pessoa certa, iniciando ali nos bastidores a faísca que vai alterar o curso de toda uma geração. Nossa, essa mudança de perspectiva tira um peso gigantesco dos ombros de quem se sente esmagado por aquela obrigação de consertar tudo sozinho, né? Tira demais. Ser um mensageiro corajoso que ativa o propósito do outro é tão vital quanto ser o executor da obra lá na frente. E voltando para o cenário que a gente descreveu bem no início, aquela avalanche de más notícias na tela do celular logo de manhã, o que esse estudo histórico prova pra gente é que entre o impacto do caos e a nossa reação a ele, existe um espaço muito valioso. Um espaço que é nosso. Sim. Um espaço de pausa, de planejamento e de canalização da dor. É exatamente dentro dessa margem de controle que se encontra a nossa capacidade de construir algo duradouro. Seja colocando o primeiro tijolo no muro, ou seja caminhando pelo deserto para buscar aliados, como o Hanani fez. Que seja sempre possível para quem nos ouve encontrar clareza, paciência e firmeza diante das complexidades diárias, transformando o choque em um movimento estruturado. É isso aí. Um grande abraço a quem nos acompanhou nesta imersão de hoje e até a próxima análise aprofundada.